Boa tarde, bom dia ou boa noite, depende do horário que tu está acessando esse vídeo. Esse vídeo faz parte, então, dessa tarefa aí que a gente se propôs a fazer, que é vídeos com noções básicas de primeiros socorros. São vídeos que são destinados aí a estudantes da área da enfermagem ou não, ao público geral. Aborda algumas emergências, aquelas que a gente entende que mais acontece. De maneira nenhuma tendemos esgotar o assunto. Hoje vamos falar então sobre a crise convulsiva, a convulsão. Se tu está começando a ver o vídeo agora, apenas para te lembrar qual é a nossa dinâmica, a ideia é a gente apresenta antes dos vídeos algumas questões para ver como é que está o teu conhecimento, o que tu sabe sobre o tema. Então eu peço que agora tu pegue aí tua caneta, teu caderno, né, e tu anote aí o que tu entende como correta entre as questões que eu vou te apresentar agora, tá? Então tenta responder as questões sem pesquisar, responder elas da forma mais direta que tu pode. Bem, vamos lá? Uma convulsão ocorre quando há uma atividade elétrica anormal do cérebro. Essa atividade anormal pode passar despercebida ou, em casos mais graves, pode produzir uma alteração ou perda de consciência acompanhada de espasmos musculares e involuntários, que é definida como crise convulsiva ou convulsão. Assinale a alternativa correta. Só o cabeçalho dessa questão aqui, ela já nos ajuda numa estratégia que eu indico como uma estratégia muito boa para quem está estudando, quem vai começar a estudar um tema, ou quem estudar para concurso público, ou apenas para ficar sempre se atualizando, é que as questões de concursos elas já trazem muita informação. Então, por exemplo, aqui já vem um conceito de convulsão. Né? Ele diz para nós que convulsão é uma atividade elétrica anormal do cérebro. O cabeçalho da questão já nos diz aqui que a atividade anormal pode passar despercebida ou, em alguns casos mais graves, pode produzir uma alteração ou perda de consciência acompanhada de espasmos musculares involuntários. Esses espasmos involuntários são definidos como crise convulsiva ou convulsão. Nós já temos aqui o conceito, né? Já temos o conceito do que seria a convulsão, né? Vamos adiante, vamos ver o que nos apresenta aqui como alternativa. As convulsões geralmente vêm de repente e variam em duração e gravidade. Podem identificar a correta aqui. A alternativa B, nunca ocorre uma sensação como sinais de alertas para uma convulsão. A alternativa C, crises recorrentes não caracterizam o diagnóstico de epilepsia. E a alternativa D, nenhuma delas. Marque a que tu achar certa. No final, a gente conversa sobre cada uma das questões e as alternativas. Uma vez iniciada uma convulsão, você deve colocar uma caneta atravessada na boca da vítima para que não morda a língua. Alternativa B, deixar a vítima em uma posição confortável, livre de perigo e deitada de lado para drenar a saliva. C, iniciar um movimento de contenção de braços e pernas de forma que os movimentos fiquem impedidos de acontecer. E D, iniciar um movimento de respiração boca a boca tão logo cessem os movimentos musculares. Qual dessas é correta a partir do que iniciou uma convulsão? E a letra E ainda tem tentar impedir que a convulsão continue jogando água gelada sobre o rosto da criança. Na 3, sobre a crise convulsiva, assinale V com as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
Como forma de prevenir que a vítima traumatize a língua, deve-se colocar um objeto sólido entre seus dentes. Existem tipos diferentes de convulsões, com manifestações clínicas distintas, dependendo da área cerebral afetada. Durante a convulsão, deve-se permitir os movimentos involuntários, sem contê-los, mantendo a vítima em local seguro. A vítima deve ser mantida em decúbito dorsal horizontal após a convulsão. Qual dessas? Na alternativa A, dizia que era verdadeira, verdadeira, falso, falso, a sequência. Na B, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, a sequência. A C traz como sequência falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. E a D traz a sequência falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Qual é a sequência correta? Vamos lá para os conceitos, então. Crise convulsiva. Uma convulsão, ela ocorre quando há uma atividade elétrica anormal do cérebro. Essa atividade anormal pode passar despercebida ou, em casos mais graves, pode produzir alterações ou perda de consciência acompanhada de espasmos musculares involuntários. Existem diferentes tipos de convulsões com manifestações clínicas distintas dependendo da área cerebral afetada. Convulsões geralmente elas vêm de repente e variam em duração e gravidade. Habitualmente ocorre uma sensação com sinais de alerta para uma convulsão. Crises recorrentes caracterizam o diagnóstico de epilepsia. Entre as principais causas estão das convulsões a epilepsia, exposição a agentes químicos de poder convulsígeno, inseticidas, clorados e óxido de etileno, hipoglicemia, overdose, entre outros. Eu acho que quem já tem, quem convive, né, com alguém que tenha história de compulsão sabe, né, que habitualmente a pessoa que vai ter a convulsão, ela acaba até referindo antes um pouquinho, né, que ela vai convulsionar, que a gente acaba chamando de áurea, né? A pessoa acaba falando, olha, não estou me sentindo bem, ela acaba tendo já como se fosse um aviso, né, antes de convulsionar. Tem que ficar claro também que a convulsão ela tem várias causas, né? Então não tem como a gente definir o porquê que a pessoa está convulsionando sem um estudo prévio, sem uma análise, sem uma investigação, né? Dependendo da área que atinge no cérebro, né, tem relação a essa atividade elétrica normal ali, descoordenada, desordenada no cérebro, então pode passar sem acontecer nada na pessoa, como pode daqui a pouco a convulsão, essa atividade elétrica normal, culminar numa convulsão. Então a pessoa pode também não ter sinal nenhum e daqui a pouquinho ela convulsionar. Quando a pessoa tem várias convulsões, ou seja, convulsões recorrentes, aí a gente pode dizer que essa pessoa tem a epilepsia. O que nós temos que pensar em relação a isso, e é um cuidado que nós temos sempre que ter, muitas vezes a gente tem uma coisa, a gente imagina que a pessoa esteja simulando uma convulsão, que a pessoa esteja uma crise conversiva. Ou seja, quando a pessoa vai convulsionar, a pessoa vai se encostando na parede, ou a pessoa escolhe aonde vai convulsionar, ela convulsiona, ela não tem uma queda ao solo, né? A convulsão ela não vê, parece que a pessoa sabe exatamente quando vai convulsionar, o momento exato. Quando a gente falava ali que existe uma áurea, ou seja, a pessoa que convulsiona, ela tem esse sentimento, mas ela não consegue dizer, vou convulsionar agora. Não, ela vai tendo sinais e há esse relato em alguns casos. Na crise conversiva, nós podemos dizer que a pessoa ela é de fundo emocional e aí a pessoa parece que está convulsionando. Para nós temos que cuidar da mesma forma, né? Proteger essa pessoa e cuidar dela quando começar a crise em si de convulsão, sem ficar preocupado se a pessoa, aquilo ali é uma simulação, se é uma crise de fundo psicológico ou é uma convulsão com essa atividade elétrica anormal. O importante é a gente cuidar da pessoa nesse momento. E aí nós temos que imaginar, né?
essa pessoa convulsiona, muitas vezes as pessoas elas têm várias cicatrizes no rosto, porque elas caem no chão e se machucam, né? E se dá uma convulsão, elas vão ficar ali se debatendo, né? Tendo aqueles espasmos musculares. Então, um cuidado que a gente tem que ter quando essa pessoa convulsiona, nós tentarmos, né, deixar ela segura, se nós conseguimos proteger a cabeça da vítima, né? A cabeça da pessoa que convulsionou ali seria importante. Então, se eu estou ali e foi perto de mim, tem um travesseiro, se eu conseguir colocar ali para minimizar os traumas, as pancadas que essa pessoa vai ter ali, vai ajudar muito, né? O importante também é a gente não agarrar, não tentar impedir a pessoa de segurar firme para que pare de se debater ali, ter espasmos. Não, 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 não. A gente não impede esse movimento, a gente não segura, a gente não agarra. A gente tenta deixar a pessoa o mais segura possível ali. Afasta alguma coisa do lado que possa ter o risco dela se machucar. A gente também lembrar, não se coloca nada dentro da boca da vítima, tá? Porque ela está inconsciente, ela está se debatendo, ela pode vir a morder, vir a machucar. Então não se faz isso, tá? A gente tenta posicionar o paciente de lado, porque o excesso de saliva que ela tem ali, ou vômito, alguma secreção ali, ele consiga sair sem acontecer o risco dela aspirar, né? Broncoaspirar. Nunca, gente, nunca se introduz objeto nenhum na boca da vítima durante a convulsão que ela está sofrendo. Então, os primeiros socorros numa convulsão seria isso, nós proteger a cabeça da vítima, proteger ela como um todo, essa pessoa que está convulsionando, para ela não se machucar. Um cuidado que a gente pode fazer também ali durante a convulsão, se a gente conseguir, né, é tentar ali quantificar quanto tempo, quantos segundos, quantos minutos essa pessoa convulsionou. É algo importante também. Então, nós lateralizar, colocá-la de lado ali para ela poder, se ela for vomitar ou ter alguma secreção, para ela não aspirar, né? Tentar deixar ela o mais confortável possível ali durante essa crise. Lembrando, né, que essa pessoa depois, quando essa pessoa acorda da convulsão, muitas vezes ela não entende muito o que aconteceu, né? Ela acorda um pouco confusa, né? Pode se apresentar sonolenta, né? Então a gente ter esse cuidado aí com a pessoa durante a convulsão e após a convulsão, deixar ela bem tranquila ali durante esse período. Tá bem? De maneira bem geral, bem básica, seriam esses os nossos primeiros cuidados ali com a pessoa que está convulsionando. Vamos agora responder essas questões sobre a convulsão. Então, a gente já falou um pouquinho sobre esse conceito, a questão lá que trazia. Vamos ver ali qual seria a resposta correta. Então, vamos lá. A convulsão ocorre quando há uma atividade elétrica anormal do cérebro. Essa atividade anormal pode passar despercebida ou, em casos mais graves, pode produzir uma alteração ou perda de consciência acompanhada de espasmos musculares involuntários, que é definido como uma crise convulsiva ou convulsão. Vamos assinalar a correta agora. As convulsões geralmente vêm de repente e variam em duração e gravidade. Ok, a gente já conversou um pouquinho, a gente sabe que essa aqui é a correta. Nunca ocorre a sensação como sinais de alerta para uma convulsão? Não, pode ocorrer. Não é que sempre ocorra, mas existe relato das pessoas dele que apresentam uma áurea antes da convulsão ocorrer. A pessoa conta isso, né? Crises recorrentes não caracterizam o diagnóstico de epilepsia. É exatamente o contrário, né? Crises recorrentes caracterizam o diagnóstico de epilepsia. Então, a nossa alternativa correta aqui seria a letra A. Uma vez que iniciou a convulsão, tu deve colocar uma caneta atravessada na boca da vítima para que não morda a língua. Não, errado, a gente aprendeu que não pode fazer isso. A pessoa pode ali nas contrações morder, quebrar essa caneta, né, esse objeto, então a gente evita fazer isso. Deixar a vítima em uma posição confortável, livre de perigo e deitada de lado para drenar a saliva. Ok, encontramos a nossa alternativa correta aqui, né? Nós vamos deixar ela em uma posição confortável, vamos deixar ela livre de perigo, tentar ali botar até embaixo da cabeça algo macio,
e vamos tentar lateralizar ela, né, para tentar que ela não corra o risco de bronco aspirar. A letra C trazia para nós iniciar um movimento de contenção. Já está errado, nós não precisamos, nós não devemos de maneira nenhuma conter ou impedir a ocorrência dos movimentos ali da pessoa, ali, das contrações que a pessoa tem. Iniciar o movimento de respiração boca a boca, tão logo cessem os movimentos musculares. Não, a gente não faz isso, a gente deixa ali a pessoa de maneira... Ela vai acordar, pode sair da crise um pouco mais confusa, pode sair da crise um pouco mais sonolenta, nós temos que deixar ela tranquila, e aí sim, depois disso, nós orientar, se a pessoa ainda não sabe que tem a convulsão, que convulsiona, nós poder orientar essa pessoa a procurar uma ajuda médica para poder investigar melhor o que está acontecendo ali com ela. Tentar impedir que a convulsão continue jogando água gelada sobre o rosto da criança. De modo nenhum, né, gente? Como eu falei, tendo passado a crise, passado a convulsão, a gente vai tentar ali tranquilizar o máximo possível essa pessoa aí para buscar informações, orientar ela a buscar informações, buscar o diagnóstico, buscar o tratamento ali. Bem? Então na 3 ali é o nosso, era para colocar V ou F, né? Nós analisar essas 4 alternativas e depois botar a sequência embaixo lá. Vamos junto, né? Sempre lembrando, tá com dúvida? Olha, para mim não ficou claro, vê de novo o vídeo, testa as questões de novo, bem tranquilo, sem pressa. O importante aqui é tu construir um conhecimento básico sobre como atender caso aconteça uma crise convulsiva, uma convulsão. Então, sobre a crise convulsiva, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. Como forma de prevenir que a vítima traumatize a língua, deve-se colocar um objeto sólido entre seus dentes? Falso, né? Nós já conversamos sobre isso. Não tem que se colocar nada na boca do paciente, nada na pessoa quando a pessoa está convulsionando. Existia um mito, né, que nós deveríamos segurar a língua do paciente, o paciente não engolir a língua. Isso é um mito, isso não acontece, né? O que nós podemos fazer para ajudar é lateralizar a vítima ali, para evitar que ela aspire, né? A alternativa, então, a primeira é falsa. Se nós fôssemos olhar, né, e aí se a gente fosse conversar um pouquinho sobre realização de questões para concurso público, a gente tem certeza que é falsa. De imediato, a gente já eliminaria 2 alternativas aqui, né? A letra E e a letra B, que trazem como verdadeira, nós já arriscamos ela. Vamos avaliar ali, então, a segunda alternativa. Existem tipos diferentes de convulsões com manifestações clínicas distintas, dependendo da área cerebral afetada. Correto. Pode acontecer convulsões sem as contrações, né? Pode passar desapercebida também a convulsão muito leve, né? Difícil até de identificar. Correto. Vamos continuar. As 2 ali estão verdadeira. Estamos ainda C e a D. Durante a convulsão, deve-se permitir os movimentos involuntários sem contê-los, mantendo a vítima em local seguro. Correto, né? Foi o que a gente estudou e tá certinho, né? Vamos na última. A vítima deve ser mantida em decúbito dorsal horizontal após a convulsão. Errado, né? Se colocar ela lateralizada, se ela vai ficar ali ainda no chão, deitada, né? E se nós puder, vamos ver conforme ela vai acordar para nós poder acolher e cuidar dela da melhor maneira possível, né? A gente tem que ficar muito atento, né, em relação a ter esse cuidado quando a pessoa recobra, né, ela volta a ter a consciência ali após a crise convulsiva, porque dependendo de como for, ela pode se assustar, ela acorda, pode ter um corte, né, da pancada ali quando ela estava convulsionando, ela pode ter dores musculares, ela pode ter cada pessoa vai reagir de um jeito quando ela acorda. Então o nosso trabalho nesse momento, nossos primeiros socorros nesse momento, né, é a gente tranquilizar essa pessoa que convulsionou. Tá bem? Importante sempre lembrar que nós estamos abordando esses temas de maneira bem básica, como noções básicas de primeiros socorros, como uma forma de
e entrando e conhecendo e podendo ampliar o cuidado das pessoas que sofrerem alguma dessas emergências que a gente está aqui, poderem receber o cuidado, tá bom? Forte abraço para vocês. Agora fica uma atividade para vocês resolverem e vocês mandarem. Se ficou alguma dúvida, é só entrar em contato comigo que a gente responde, tá bom? Forte abraço